E aí o que acontece, né? Essas pessoas que vinham ouvindo a pregação das Escrituras do Velho Testamento, elas iam se convertendo. Alguns que se convertiam aceitavam a circuncisão, eles se convertiam totalmente ao judaísmo e aceitavam a circuncisão. Então, esses eram chamados de prosélitos. Outros, eles acreditavam no Deus de Israel, começavam a servir a Deus ali nas sinagogas, obedeciam aos ensinamentos da lei, mas eles não aceitavam a circuncisão. Então, esses não eram totalmente judeus, eles eram chamados de judeus piedosos ou tementes a Deus. Então, havia 3 grupos: os judeus, os prosélitos, que eram gentios que tinham se convertido ao judaísmo e aceitado a circuncisão, e havia aqueles que eram tementes a Deus, que também eram gentios, que eram convertidos ao judaísmo, mas sem aceitar a circuncisão. Então, o que acontece? Todo ano, esses judeus, mesmo morando fora de Jerusalém, eles vinham a Jerusalém em 2 festas. De todas as partes do mundo, eles vinham para adorar a Deus ali, que eram 2 festas importantes, festas nacionais, que eram a Páscoa e a festa do dia de Pentecostes. Então, eis o porquê de, naquele dia de Pentecostes, como nós vemos em Atos 2, existirem pessoas presentes de várias nações. Essas pessoas eram judeus, prosélitos e tementes a Deus, como nós vamos ver aqui no versículo, a partir do versículo 5, né? Atos capítulo 2, versículo 5, diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, né, que são os tementes a Deus, vindos de todas as nações de debaixo do céu. Então, observe que todas as nações do mundo tinham representantes judeus ali naquele dia, né? Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, a voz de quê? Dos apóstolos, falando nas línguas daquelas nações, nos idiomas, né, pregando as grandezas de Deus, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estando, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Então, observe que eles ficaram admirados, ficaram perplexos, ficaram atônitos. Eles não conseguiam acreditar naquilo que eles estavam vendo, né? E aí começaram a se perguntar, como podem esses homens que são galileus, ou seja, eram judeus, que falavam o grego, porque a língua que dominava toda a cultura no Império Romano era a língua grega, mas falavam também o hebraico, porque eles eram judeus de nascimento e conservavam a cultura hebraica. Mas eles não conheciam as outras línguas dessas nações que vinham de fora. No entanto, eles estavam falando fluentemente as grandezas de Deus no idioma que eles não estudaram. Então, a perplexidade, a admiração das pessoas era essa. Por quê? A maioria daqueles apóstolos ali eram homens simples, eram pescadores, eram agricultores, eram criadores de animais. Então, eram homens da roça, que eram ou analfabetos totalmente, ou eram semi-alfabetizados. Era alguém que estudou ali até a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª série. Você sabia ler um pouquinho, mas eles não tinham como ter estudado e ter aprendido um outro idioma e falar. No entanto, eles estavam falando fluentemente, porque o Espírito Santo desceu sobre eles e fez com que cada um falasse para uma nação daquela as grandezas de Deus. Onde é que nós vamos ver isso? No versículo de número 8, ele diz assim: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, uma nação, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, versículo 10, da Panfilha, do Egito,
e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, aqueles grupos que eu falei para vocês, né? Os judeus que eram naturais de Jerusalém, ou que eram filhos de judeus, de pai e mãe, eram da descendência judaica, né, e naturais de Jerusalém, e moravam fora, como os prosélitos, que eram gentios convertidos ao judaísmo, né? Cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Outros zombando, porém zombando diziam, estão embriagados. E aí, nesse momento, dá ensejo para a pregação de Pedro. Porque é nessa hora que o apóstolo vê eles dizendo, olha, esses homens estão embriagados, outros riam, né? Não entendiam o que estava acontecendo. Pedro se levanta no versículo 14 e começa a dizer, olha, esses homens não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é que está havendo aquela grande obra da salvação que os profetas do Antigo Testamento falaram, e ele faz referência específica a Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículos de 28 ao 32,